Se vocês querem saber como foi o meu primeiro ciclo com o Clomid, fica ligado aí, continua assistindo o vídeo, dá um likezinho aqui e se inscreva no canal, tá bom? Não se esqueçam. Beijos, vem comigo assistir o vídeo. Olá meninas, bom dia. Tô aqui bem cedo na minha casa e resolvi fazer um vídeo porque eu não tinha respondido para vocês quais foram os efeitos do Clomid no primeiro ciclo e como que foi a minha experiência, né? Então eu resolvi contar para vocês, só um pouquinho, tá? Deixa eu só afastar aqui a cadeira para clarear. Então assim, clareou um pouquinho mais, né, gente? Bom, então assim, deixa eu voltar aqui no que eu tava falando, que eu até me perdi. Bom, então eu vim contar pra vocês como que foi o meu primeiro ciclo com o Clomid, como que foi minha experiência. Eu já tenho um vídeo aqui contando o dia a dia, como que foi os efeitos colaterais que teve no meu organismo, no meu corpo, o que eu senti, o que eu não senti, tá? O que é mito, o que não é. Pelo menos no meu organismo, tá? O que eu tava esperando e o que eu não tava, e o que aconteceu realmente, de fato, né? Então, assim, já tem um vídeo aqui falando os 5 dias, mas eu vou retomar aqui só alguns detalhes, tá? Eu tomei o Clomid do 5º dia até o 9º dia do ciclo, tá? Do 5º dia até o 9º dia do ciclo, os efeitos colaterais tá no vídeo, procura lá, vai assistir lá, se você tem alguma dúvida qual é os efeitos colaterais, tá? Após esse período, quantos dias demorou para ter o efeito, o remédio, para eu realmente ovular? Na caixinha do Clomid, tá, pessoal? Tá dizendo assim, que o remédio ele faz efeito 10 dias após o último comprimido tomado. Então, no 9º dia, no máximo que eu teria que ovular seria no 19º dia do ciclo, certo? Contamos aí 10 dias após o último dia do comprimido, tá? Sendo que isso ocorreu? Não, tá? Não ocorreu. Eu ovulei no 23º dia do ciclo, ou seja, 14 dias após o último comprimido. Então, assim, o que aconteceu? Eu até achei, gente, que eu não iria ovular naquele ciclo. Eu tava com muito medo. Porque passou 11º nada, 12º nada, 13º nada. Aí foi que no 14º foi que realmente teve o efeito, né, do comprimido. Então, assim, foi bem longo aí e foi bem, assim, me deixou bastante ansiosa nesse período, porque eu tava esperando e não aconteceu, né? Dentro do período que a bula do remédio diz, né? Prescreve. Então, assim, como que eu sabia se eu tinha ovulado ou não? Elisama, como que eu vou saber se eu ovulei ou não? Como que eu fiz esse acompanhamento? O meu acompanhamento foi através da temperatura basal, tá? Tem alguns vídeos aqui no YouTube explicando certinho, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como que eu faço a minha temperatura basal, como que funciona, eu posso colocar aqui no vídeo. E a temperatura basal eu fui colocando no aplicativo Fertile Friends, tá? Que é um aplicativo que você consegue colocar. Ele é um pouquinho complicado porque ele é em inglês. Eu não sei inglês, tá, gente? Sou péssima. O meu marido que entende um pouco. Eu não entendo inglês, então foi um pouquinho difícil. Aí o que eu fazia? Tudo que acontecia comigo, eu pesquisava lá no Google mesmo,
no Google, colocava a palavra, colocava a tradução, para mim poder entender o que era o que, né? Cada palavra, o que significava o que. Não é tão difícil, tá? Porém, requer um pouquinho de atenção e pesquisa mesmo, tá? Mas nada assim, um bicho de sete cabeças. É só você editando lá que você consegue. Então, eu colocava lá, para quem não sabe, nesse aplicativo, eles contam assim, porque quando você está no período fértil, tua temperatura basal, ela fica baixa, tá? Ela fica baixa por quê? Porque o LH está alto e a progesterona está baixa. Após esse período, quando você ovula, no dia seguinte, o teu LH abaixa e a progesterona aumenta. A progesterona aumentando, aumenta a tua temperatura basal. 3 dias consecutivos a temperatura basal significa que você ovulou realmente 3 dias anteriormente, tá? Então, se você viu que a tua temperatura estava 36,3 no dia 10, dia 11 estava 36,6, dia 12, 36,7, dia 13, 36,8, tá? Então, significa que a tua ovulação ocorreu no 10º dia, tá? É mais ou menos assim que o gráfico faz, tá? Tem que ter 3 dias consecutivos de temperatura alta, né? Que significa que a progesterona aumentou, tá? Então, o que aconteceu? Foram 14 dias após o último comprimido do Clomid. Lembrando, gente, eu tô tomando 100 miligramas. Então, eu tava tomando 2 comprimidos, tá? 2 comprimidos ao dia. Então, no 23º, eu tô tendo uma colinha aqui no meu caderno pra falar pra vocês, né? Poder explicar. Então, do 23º dia do ciclo, foi o dia que eu ovulei, né? Foi o dia que eu ovulei. Nesse dia, gente, qual foi os meus sintomas? Eu acordei e eu não tava legal. Sabe aquele dia que você acorda, parece que tua barriga tá inchada, tá uma coisa assim meio ruim, incomodando. Eu acordei nesse dia assim. Eu até imaginei, tive a possibilidade de imaginar que a minha menstruação ia descer, porque eu tava sentindo cólica. E quando foi no período da tarde, gente, a dor aumentou horrivelmente. Quando deu por volta do meio-dia, 1h da tarde mais ou menos, eu senti muita dor, tá? E foi nesse dia que eu ovulei, tá? Eu senti dor e quando eu sentava, para vocês terem uma noção, quando eu sentava na cadeira, na cama, onde for que eu tivesse, gente, doía muito, muito mesmo. Não foi pouco, foi muito, um absurdo assim. Que eu sentava, eu sentia como se aqui na minha barriga assim tivesse mexendo em tudo assim, tivesse apertando, comprimindo todos os meus órgãos ali, o ovário, o útero, parecia que estavam comprimindo. E, né, nesses uns dias antes eu tava tendo o muco claro de ovo. No dia da ovulação eu não tive o muco claro de ovo. O que eu tive? O muco estava aguado, muito aguado e espumoso. Era uma espuma meio esbranquiçada, sabe? Eu me limpava sem um papel higiênico aquela água e junto com aquela, né, com aquela água transparente, uma espuminha meio esbranquiçada. Foi esse muco que eu tive no dia da minha ovulação. Não foi o muco clara de ovo, tá? Então, foi isso que eu senti, tá? No dia da minha ovulação. Senti muita dor no primeiro ciclo, tá? Primeiro ciclo com o Clomid. Passando desse período, após a ovulação, começou. Meus seios incharam
não inchar assim um absurdo, nossa, que absurdo de inchado. Mas dava pra notar que tava inchado, né? Até o meu esposo percebeu. Tava inchado, muito dolorido. Assim, tinha dias que oscilava. Nos primeiros dias, tava muito dolorido mesmo. Depois foi ficando mais leve, porém eu sentia bastante dor no lado, né? Não na frente. Sentia dos lados assim e o mamilo tava um pouco sensível, tá? Os bicos dos seios estavam um pouco sensíveis quando esbarrava, tá? Mas nada fora assim do normal. Foi isso que eu tive após a ovulação, dor no seio e cólica. Eu senti algumas fisgadinhas, não era uma cólica absurda, mas eram umas fisgadinhas, tá? Que já me levava a crer que eu estaria grávida, que eu estava grávida. Mas não foi bem assim, né? Já vou contar pra vocês como foi. Eu comi abacaxi do décimo, após a ovulação, né? Passou a ovulação, já comecei a comer abacaxi. Já tem um vídeo aqui contando o porquê que eu comi abacaxi. Então veja lá, que é uma dica para evitar o aborto ovular, que acontece muito, tá, gente? Com as meninas. Às vezes o óvulo fecunda o espermatozoide, sendo que na hora de fixar no útero, no endométrio, não acontece isso. Por quê? Porque o endométrio está fino, tá? E lá eu explico tudo certinho por que acontece. Assista lá, tá? Então, assim, correu isso. No 11º dia após a minha ovulação, eu comprei um teste de farmácia, né? Não me contive e comprei. E deu negativo, né? Eu já tinha falado, já tinha meio que soltado antes um pouco. Tinha falado anteriormente, né? Então, assim, deu negativo. Porém, eu ainda fiquei naquela esperança, né? A gente fica torcendo, achando que, não, vai que deu falso negativo, né? Vai que deu errado. E não, né, gente? Realmente eu não estava grávida. Então eu fiz esse exame e fiquei esperando, né? Ver o que ia dar. Eu fiz o exame, não, fiz o teste e eu tava com a guia de preparada, né? O beta-HCG preparado, já que o meu médico já tinha deixado. Antes de me passar o Clomid, ele falou, atrasou, já faz o exame de sangue. Então, eu fiz só o teste de farmácia, deu negativo. Beleza, esperei. Isso no 11º dia após a ovulação, tá? Então, passando esse 11º dia após a ovulação, comecei a sentir umas cólicas. 12º, nada muito forte. 13º, nada muito forte. 14º dia após a ovulação, cólica começou a ficar forte, dor de cabeça, mau humor. Aí eu pensei, né? A monstra tá pra vir. E realmente ela veio. No 15º dia após a minha ovulação, a minha monstra desceu e deu no total, né? O total do meu ciclo foram de 38 dias. O meu ciclo, o primeiro ciclo com o Clomid deu 38 dias. Você achou muito? Pra mim, não. Eu achei que foi super ok. Por quê? Gente, eu nunca tinha tido assim, reguladinho. Nunca tinha observado tão regular como foi agora. Então, eu tive o período. Eu tive as 3 fases, né? A fase pré-ovulação, né? Que é logo depois da menstruação. Tive a fase fértil, que foi o período da ovulação em si. E tive a fase folicular, que é a última fase após a ovulação, né? Então, pós a ovulação, você tem aí de 14 a 16 dias para menstruar. Então, o meu foi bem certinho, né? No 15º dia eu já menstruei. E assim, eu achei o máximo isso, porque deu certinho, sabe? Os dias. A temperatura basal também bateu bem certinho, dia a dia. Então, foi assim, pra mim foi perfeito esse primeiro ciclo com o Clomid, tá?
É lógico que tirando a ansiedade, né, gente? A gente fica muito ansiosa mesmo, mexe com o nosso psicológico de uma maneira assim que ninguém consegue entender. Embora eu fiquei assim quietinha, né? Não contei assim, não propaguei pra família, né? Só alguns assim que são mais próximos que estavam sabendo do que eu tava tomando remédio, né? Até porque eu não queria gerar aquela ansiedade, aquela especulação, tá? Então eu fiquei bem ansiosa no primeiro ciclo e já iniciei o segundo ciclo. E eu vou fazer um outro vídeo contando como que tá sendo esse segundo ciclo, tá bom? E vou contar pra vocês o que eu mudei ali do... ao tomar o remédio, o que eu tô fazendo de diferente no segundo ciclo, tá bom, meninas? Meninas, só um pedido. Eu observei que tem muitas visualizações na fanpage do Papo de Tentantes, porém não há curtidas. Então, solicito aqui, faço um pedido especial. Curtam a página no Facebook e comentem se vocês querem tirar alguma dúvida comigo, me mandem lá, escrevam lá. Eu vou ver o que está acontecendo, se tá liberado, se não tá liberado. Eu vou liberar lá para vocês, tá? Para que vocês tenham um contato melhor e que a gente possa interagir melhor, tá bom? Beijos. Até a próxima, tá bom, meninas? Até mais. Tchau, tchau.